de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo então levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor seu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, com alegria estamos iniciando o nosso tempo quaresmal. Primeiro final de semana do tempo da quaresma. Celebramos há pouco a quarta-feira de cinzas. Fomos marcados com esse sinal sagrado, recordando a contingência, a efemeridade da nossa vida. Recordamos que somos pó e ao pó havemos de retornar um dia. E assim, queridos irmãos, fomos convidados a olhar para Deus, que nos convida a não permanecermos apenas na mediocridade do nosso dia a dia, na pequenez da nossa vida cotidiana, mas olharmos para algo muito maior, a eternidade, que é o grande presente, o grande dom que Deus oferece a cada um, a cada uma de nós. E nós queremos de fato louvar, agradecer, bendizer ao Senhor, porque Ele nos oferece. E uma vez oferecida esta vida, queridos irmãos e irmãs,
O ser humano acabou por perder esse direito, por perder esse dom. Mas Deus não quis que nós desperdiçássemos esse presente. Ele nos enviou então o seu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar da nossa condição de pecadores, de miseráveis pecadores, para nos dar uma nova oportunidade de sermos santos, de sermos capazes de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o amor de Deus. Um Deus que não olha para as nossas faltas, para os nossos pecados, que não olha para as nossas misérias, que não são poucas. Um Deus que olha e aposta em cada uma de nós, que nós podemos ser melhores a cada dia. Como somos felizes, somos bem-aventurados, porque Deus nos ama, porque Deus aposta em cada uma de nós. Olhamos a liturgia da palavra deste primeiro final de semana, nos fala da beleza da palavra de Deus, mas nos fala também, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos ser fiéis à nossa fé. Na primeira leitura, livro do Deuteronômio, capítulo 26, são os discursos finais de Moisés. Ele está orientando o povo na planície de Moabe, antes do povo entrar na terra prometida. Ele faz como que uma recordação, uma síntese de tudo aquilo que o povo viveu, de toda a sua história. Ele vai contando a história do povo de Deus. Ele vai recordando para o povo, vai trazendo algumas leis, alguns costumes que devem fazer parte da história do povo de Deus no seu dia a dia. Vocês vão entrar numa terra nova, a terra prometida, que onde correrá leite e mel, e ali vocês devem ser fiéis a Deus. Não se esqueçam, ao teu Deus. Várias vezes na leitura vai aparecendo justamente essa expressão, teu Deus, o Deus, justamente para que o povo fosse se conscientizando. Nós estamos entrando numa terra nova, mas quem nos trouxe para cá, quem nos conduziu até aqui, e quem vai nos dar esta terra, e quem vai continuar nos fortalecendo nessa terra, é Deus, e não os deuses pagãos, não Baal. Aí então, Moisés ensina eles a fazerem esta profissão de fé, recordando que foi Deus que os tirou do Egito, que os conduziu, etc. E diz para eles, olha, quando vocês chegarem na terra, ao plantarem algo, ao produzirem alguma coisa, os primeiros frutos daquilo que vocês produzirem, ofereçam a Deus. Olha que bonito, ofereçam a Deus. Não era para agradar a Deus, mas era uma forma de catequizar o povo para dizer, a terra que vocês estão, foi Deus que deu, e tudo aquilo que existe, que essa terra produz, também vem de Deus. Ah, se nós aprendêssemos isso hoje, que tudo que existe é de Deus, provém de Deus e deve retornar para Deus. Quão menos egoístas nós seríamos, quão menos acumuladores nós seríamos, como nós seríamos mais amáveis, mais fraternos, até mesmo mais caridosos. Queridos irmãos e irmãs, é a proposta desta primeira leitura, sermos pessoas que reconhecem que os méritos, o esforço é nosso, mas o grande mérito vem da graça de Deus, porque Deus nos deu. Então oferecer, devolver, retribuir a Deus um pouco daquilo tanto que Deus nos dá na nossa vida, no nosso dia a dia. E feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que sabe reconhecer o tanto que recebe de Deus no seu dia a dia. Geralmente a gente só reclama quando a gente perde, a gente esquece de agradecer. A gente esquece de agradecer. Então é bonito a primeira leitura nos mostrando esse convite de Moisés ao povo de Deus, para que possa oferecer as primícias dos seus frutos, aquilo que eles produzirem de melhor, oferecer para Deus, reconhecendo que Deus é o autor, Deus é o Senhor de tudo. Que nós possamos fazer isso também na nossa vida, no nosso dia a dia. No Evangelho, Jesus, no início da sua vida pública, logo após ser batizado no Jordão por João Batista, ele foi tomado pelo Espírito Santo,
e ele é conduzido ao deserto. O deserto, lugar da tentação, lugar da provação. Lá ele passa 40 dias, recordando os 40 anos do povo de Deus no deserto, 40 anos de uma nova geração. Ali ele passa suportando o inferno daquele deserto, e ao final de tudo ainda vem o diabo para tentá-lo, para tentar desviá-lo da sua missão. Porque Jesus havia recebido o Espírito Santo? Ele recebeu o Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai. Ele estava cheio do Espírito Santo para que ele pudesse fazer a vontade do Pai, para que ele pudesse exercer a sua missão de Filho de Deus e de Redentor e Salvador da humanidade. O diabo vai e tenta desviá-lo da sua missão, tenta tirar de todas as formas ele, fazer com que ele perca o brilho da missão que ele ia, mas ele sabia qual era a missão e ele tinha a força do Espírito Santo. E aí que eu quero chamar a atenção, podíamos refletir sobre as tentações ali em Jesus, mas queridos irmãos e irmãs, Deus também nos confia missão, missões, de sermos sacerdote, de sermos pai, de sermos mãe, de sermos esposo, de sermos um profissional, de sermos um empresário, de sermos trabalhadores, de termos uma responsabilidade. Deus nos dá uma missão nesse mundo. E muitas vezes a gente pensa que não vai dar conta do recado, que a gente vai desanimar. Mas aí vem e nos mostra o Evangelho, que a força não vem da gente mesmo, a força vem do alto, veio daquele Espírito Santo que Jesus havia recebido no batismo, e nós que somos batizados temos o Espírito Santo em nós, para vencermos as provações, os desafios, os momentos de desânimo, as tentações todas que vêm ao nosso encontro, o nosso encalço, para que nós não desanimemos. Então a nossa missão, nosso compromisso, propósito que Deus tem para a nossa vida, os propósitos não serão realizados apenas pelos nossos méritos, pela nossa vontade, mas sobretudo pela graça de Deus, pela ação de Deus, pela intervenção do Espírito de Deus em nossa vida, assim como foi em Jesus. Ele resistiu às tentações do diabo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito de Deus em nós, nós não resistimos. Então nós precisamos constantemente nos encher do Espírito de Deus. E aí a vida de oração, e aí as grandes obras que o tempo quaresmal nos inspira. A oração, a penitência, o jejum, a caridade, a esmola, a mortificação. São instrumentos para que alcancemos mais e mais a graça de Deus em nós, para que a gente tenha força, tenha armas para lutar contra o encardido que quer nos derrubar, que quer nos desviar da nossa vocação, quer nos desviar da nossa missão, quer nos tirar do caminho que Deus propôs para cada uma de nós. Gente boa, que a palavra do Santo Evangelho nos motive nesse grande caminhar, nos ensine realmente os caminhos que nós devemos seguir no nosso dia a dia, que nós possamos ter essa certeza. Temos provações, temos tentações, e muitas vezes nós dizemos: mas até Jesus foi tentado, nós somos tentados, a carne é fraca, né? Sim, a carne é fraca, mas a graça de Deus é forte, e todos nós temos a graça de Deus em nós. Então não se esconda atrás desta máxima: a carne é fraca. Não se esconda. Clame a graça de Deus, clame o Espírito de Deus, clame a força que vem de Deus. Deus pode te fortalecer. Claro que a carne é fraca, mas a graça de Deus, e você não é só carne, você é carne e espírito. O Espírito de Deus age em você, e é na força do Espírito que nós vencemos, que nós superamos. Quantos momentos nós passamos que olhávamos e dizíamos insuperáveis,
Mas a graça de Deus agiu na nossa vida. E não é agora, meu irmão, não sei a situação que você está passando agora, mas não é agora que Deus vai te deixar na mão. Não é agora que Deus vai te abandonar. Não é agora que Deus vai voltar as costas e que o Espírito dele não vai agir na sua vida. É preciso clamar, é preciso buscar. E quando buscamos, a graça acontece. Então precisamos sempre estar atentos à palavra de Deus. Dentro das tentações que o encardido vai colocando para Jesus, a tentação da satisfação própria, satisfazer o próprio ego, satisfazer a própria vontade, de conquistar o mundo inteiro para os seus próprios pés. Nada disso atraiu Jesus, porque ele sabia qual era a sua missão. Ele estava a serviço do Pai. Que nós também possamos descobrir, estamos a serviço do Pai. E como São Paulo nós possamos dizer, depois de tudo que vivermos e fizermos em nossa vida, fizemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Que nós possamos cumprir a vontade de Deus em nós, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Porque Deus tem um grande projeto de salvação, projeto de redenção para todos nós. Ouvimos isso também na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos foi escrita ali no final da década de 50, 57, 58, para uma comunidade que estava discutindo entre si mesma, entre cristãos, judeus, pagãos, muita divisão, muitas brigas. E Paulo vai dizer, opa, para, não temos por que brigar. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém salva ninguém, quem salva a todos é Jesus. Por isso ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se é judeu, se é grego, o que seja, importa invocar o nome do Senhor. E aí está para você, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você fez na sua vida, não importa o seu passado, sua história, importa que hoje você invoque o nome do Senhor, que hoje você clame a sua misericórdia, que hoje você clame a sua graça. Vamos aproveitar desse tempo quaresmal para invocar a misericórdia do Senhor, para nos voltar para os braços do Pai, para nos lançar nos braços do Pai, fazendo uma boa confissão, um bom exame de consciência, fazendo o nosso pedido de perdão, reconhecendo nossas faltas e deixando a misericórdia de Deus nos transformar naquilo que Deus sempre sonhou que nós seríamos, seus filhos e filhas amados. Creio em Deus Pai,